Bom dia a todos e a todas. Vamos ao nosso treinamento de comunicação. Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância, né, que a comunicação tem para nós, seja lá na nossa vida pessoal, profissional, educacional. Falar um pouquinho da evolução da comunicação, até para a gente conseguir entender um pouco do que acontece nos dias atuais e talvez o porquê de que alguns jovens hoje têm muita dificuldade de falar em público, por exemplo. Então, nós vamos começar com uma linha do tempo, falando da trajetória, né, da comunicação. Não serão todos os pontos que envolvem esse processo, porque é muita coisa. A gente podia ficar, sei lá, o dia inteiro falando sobre processo evolutivo de comunicação, mas eu vou fazer uma linha um pouco mais resumida de alguns pontos que eu julgo importante para a gente conseguir conduzir o treinamento de hoje, tá? Então vamos começar nesse primeiro vídeo falando sobre a evolução, né, da comunicação e algumas datas, alguns pontos relevantes para a gente conseguir desenvolver o treinamento, beleza? Então vamos começar com a evolução da comunicação. Uma coisa importante, né? A comunicação e o ser humano sempre andaram lado a lado, sempre existiu a questão da comunicação. Em um certo momento da história, o homem deixa de ser nômade, né, ficar andando para sobreviver e resolve viver em comunidade. Se faz as primeiras aldeias, as primeiras tribos e eles precisam se comunicar para sobreviver. Uma coisa importante, galera, é há mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, já existia a questão do comunicar-se. Hoje você tem relatos históricos, científicos, de, por exemplo, desenhos encontrados em cavernas, geralmente representados por animais, coisas da natureza, mas você vê que já é uma forma de comunicação e talvez já era até uma forma de escrita, né, utilizada pelo povo daquela época. Mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, você já vê situações onde existe comunicação, né? Então a comunicação ela está entrelaçada com a história da humanidade. O ser humano precisa se comunicar. Então por que hoje será que existe tanta dificuldade de falar em público, às vezes de se expressar, de falar de um sentimento, de falar de uma situação, de dar uma ideia, de participar de uma equipe e ser ativo? Então, por que será, né? 8.000 anos atrás já existia questões relacionadas à comunicação. 8.000 não, né? Mais de 8.000 anos atrás, no caso 8.000 anos antes de Cristo. Então você já começa a ver as primeiras indícios de comunicação. Outra coisa importante, por volta do ano 4.000 antes de Cristo, já existia, né? Relatos que já existia um tipo de serviço de correio na China, ou seja, já trocavam informações, né? Alguém já levava mensagens 4.000 anos antes de Cristo. Volta de 3.500 antes de Cristo, lá no Antigo Egito, já existia os hieróglifos, né? E com eles os egípcios utilizavam para se comunicar. Se você pega livros de história ou vídeos de documentários ou outras coisas parecidas, você vê que eles utilizavam aqueles símbolos, desenhos para se comunicar. Desenhos que pareciam pessoas, animais e outras coisas mais. Mas era o modo que eles tinham já de se comunicar. Dando um salto no tempo, indo para 305 depois de Cristo, você tem relatos das primeiras prensas para a comunicação girar até mais rápido. Você tinha uma prensa e conseguia fazer seu texto com mais agilidade, não muito diferente das prensas mais modernas. Dando outro salto no tempo, em 1450 já é possível encontrar na Europa os primeiros jornais. E em 1650, na Alemanha, surgem os primeiros jornais diários, né? Então você vê que em um certo momento o ser humano ele se vê a necessidade da comunicação para conseguir viver em comunidade e vem crescendo, né? Vem evoluindo
o modo de falar, o modo de se comunicar, o modo de se expressar e o modo de registrar essas coisas. Em um primeiro momento você vê desenhos na caverna e por volta de 1600 você já tem jornais que trazem informação. Dando mais um salto, em 1835 Samuel Morse ele cria o primeiro telégrafo, né? Ele cria o telégrafo, que ajudou muito na questão de comunicação, nas guerras e outras coisas mais. Um pouco mais para 1873, Graham Bell cria o primeiro e patenteia, né, o primeiro telefone elétrico. E como o telefone também foi importante para a evolução, para a comunicação e ainda é hoje, né? Mais para frente ainda você vê a criação do rádio pelo Marconi, né, italiano Marconi. Ele cria o rádio, e o rádio foi uma das principais meios de comunicação existentes, né? Então você sabia de situações através do rádio. A televisão ainda não existia e o rádio que fez esse papel de levar e trazer informações. Por volta de 1895, Lumière, os irmãos Lumière da França criam o cinema, né, que hoje todo mundo curte o cinema, mas surge lá ainda com cinema preto e branco, ainda com cinema mudo, cinema com segundos de duração, os filmes, né? Tem até aquele filme do trem que o pessoal assiste, está assistindo, não sabe o que é ver o trem vindo e o pessoal foge da sala de cinema. Um pouco mais para frente, né, em 1923, o Vladimir Cosma ele cria a televisão. A televisão, quando ela surge, era preto e branco, etc. Depois vem a TV a cores, né? Em 1976, cria-se o primeiro computador de mesa, né, domiciliar, que foi o Apple I, né? E em 1994 nós temos aí então a World Web, né? E daí para frente vocês sabem como a comunicação se torna muito mais veloz, tá? A partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que a evolução da internet impacta, né, na vida das pessoas. Porque de mesma forma que a internet agora agiliza uma série de coisas, pode ser que também não a internet, mas o mau uso da internet acabe prejudicando. Mas uma coisa importante de ir para as próximas partes, entendam que a comunicação ela está interligada à evolução humana. Então, desde um desenho na caverna, a produzir através de prensas, hieróglifos e outras coisas mais, criação de jornal, criação de telefone, criação de rádio, cinema, TV, internet. Sempre a comunicação ela vem para suprir a necessidade do ser humano de se comunicar, de falar. Então o falar ele meio que já está atrelado, seja por sinais, seja por libras, né, que as pessoas utilizam, gestos e outras coisas mais. A fala e a comunicação ela está interligada com a evolução da humanidade. Então, por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de falar, de se comunicar, sendo que a comunicação é um ponto-chave para que muita coisa aconteça? Então é isso também que nós vamos falar no nosso treinamento de hoje. Fiz esse pequeno compilado de coisas que aconteceram durante o decorrer da história. Não falei de tudo que existe, tudo que permeia aí a questão da evolução da comunicação, mas a gente falou de algumas coisas que serão importantes para a gente entender o nosso processo de hoje, tá? Então vamos lá, essa foi a primeira parte da nossa trajetória, falando de comunicação e como que ela é importante para a gente, quanto que ela é importante para a humanidade em si.